Fala galera, ligado aqui no canal do VCR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo de agora: Vinícius Júnior é o brasileiro com mais gols em mata-mata de Champions League e confirma o crescimento no momento nervoso da temporada. É o tema do vídeo de agora, depois da vinheta. Mais um vídeo chegando aqui no canal do VSR, vamos falar sobre a classificação do Real Madrid para as oitavas de final da Champions. Vencendo novamente o Benfica, teve trabalho, mas venceu. E a confirmação do bom momento de Vinícius Júnior na atual temporada. O atacante brasileiro fez o segundo gol, o gol da vitória do Benfica, e virou o jogador brasileiro com mais gols em mata-mata de Champions League, mostrando que de fato a história dele no maior torneio de clubes do mundo é uma história vasta, uma história repleta de grandes momentos. Antes da gente começar, você deixa o like, se inscreve no canal. Tudo isso você faz aqui embaixo também no primeiro comentário fixado, vocês já estão acostumados. Tem o link para baixar o app do Flash Score, totalmente de graça para você não paga nada nem para baixar nem para usar. E o Flash Score te dá dados, estatísticas, acompanhamento de jogos em tempo real, tudo isso de graça no seu celular. Só você vir nesse primeiro comentário fixado, clicar no link, ele te leva para sua loja de aplicativos, você faz o download e começa a usar de graça. Para baixar, para usar, não tem nenhum tipo de pegadinha, pode ir lá que é o app que eu uso aqui no canal do VSR. Tô gravando esse vídeo aqui na manhã de quinta-feira e na tarde de quarta aqui no Brasil a gente teve os jogos de volta de metade dos confrontos da repescagem das oitavas de final da Champions, e agora já temos todos os classificados, todos os times definidos para as oitavas de final da Champions. Ontem a gente teve uma remontada, uma reviravolta absurda na classificação da Atalanta. Eu vou te dizer, não imaginava que a Atalanta conseguisse virar para cima do Dortmund. Aí talvez seja a minha falta de capacidade de duvidar do Dortmund, né? O Dortmund, ele é capaz de qualquer coisa no futebol, e geralmente essa qualquer coisa é do ponto de vista negativo para o Dortmund, e o Dortmund tinha vencido na Alemanha por 2-0, tranquilo, tomou um 4-1 dentro de Bérgamo, e uma classificação fantástica da Atalanta, com o gol da classificação vindo num pênalti nos acréscimos, cobrado de uma maneira bizarramente bizarra no ângulo, e numa cagada do goleirão do Dortmund, uma posse de bola do Dortmund que terminou num pênalti para a Atalanta. A Atalanta fez 4-1, se classificou e evitou que a Itália fosse riscada do mapa do mata-mata da Champions. Tivemos uma quase virada, o que fez a Juventus e outro time também que é zero confiável, né? O Galatasaray, que tinha vencido por 3 gols de diferença na Turquia, tomou um 3-0 no jogo da volta em Turim, com um jogador a menos no segundo tempo todo, e na prorrogação faltou um pouco de perna para a Juve, né? A Juve correu demais para diminuir esse 3-0 e aí conseguiu levar para a prorrogação. Na prorrogação, o Osimhen fez a diferença, fez um gol, foi lançado no segundo gol e talvez fizesse o segundo gol. E o companheiro chegou na frente dele, fez, e o Galatasaray ganhou a prorrogação por 2 gols. E aí no total do confronto, né, um 7-5 para o Galatasaray, e o Galatasaray está nas oitavas. A Juve deu adeus, apesar de ter sido muito valente e ter merecido a classificação até. E o outro jogo da rodada, o PSG tomou 1-0 do Mônaco de novo, virou para 2-1, tomou 2-2 e foi até a última bola. O Mônaco teve uma chance já nos acréscimos, uma chance até grande de fazer o gol, para que forçaria a prorrogação, e no fim o PSG, que ainda precisa se ajustar, conseguiu a classificação. E para fechar, tá faltando o Benfica e Real Madrid, o jogo da volta, em que a gente viu o Benfica claramente indo para um tudo ou nada. Benfica fez uma partida muito boa de novo, gostei da partida do Benfica. Foi melhor que o Real Madrid até 30 minutos do primeiro tempo, depois foi melhor que o Real Madrid até 20, 25 do segundo tempo, e
deu aquela morrida no Benfica quando o Vinícius Júnior fez o segundo gol, né? O Benfica sai na frente, explorando muito o lado do Carreiras. O Real Madrid vai ter, se o Real Madrid quer coisa grande na temporada, ele vai ter que ajustar essa marcação pelo lado esquerdo, o lado do Carreiras. O Carreiras é melhor atacando do que defendendo, a gente já sabia disso. O lado esquerdo é o lado que é menos protegido, porque o Vinícius não volta tanto, então o Real precisa ajustar. Pelo lado direito, o Benfica começou dando um calor, fez 1-0, teve chance de aumentar, fez 1-0, logo com 2 minutos depois o Tchouaméni empatou numa jogada do Valverde, numa inversão de lado da esquerda para a direita. O Valverde rolou para trás, o Tchouaméni bateu de frente, falhou ali a proteção da meia-lua do Benfica, mas depois o Benfica ainda teve chance de aumentar. O Courtois pegou uma bola inacreditável do Richard Rios. Richard Rios jogou muito bem, tá? Muito boa a partida do Richard Rios. E aí, no segundo tempo, com o Benfica indo para cima, o Benfica ocupando o campo de ataque, numa bola em que o Valverde conseguiu roubar, ajeitar e dar assistência, 2 assistências do Valverde, né? Que até nem teve muito bem ofensivamente, errando muito mais do que acertando, mesmo assim saiu com 2 assistências no jogo. Ele botou a bola pro Vinícius atacando em campo aberto, o Otamendi completamente vendido, né? Ele dá condição ao Vinícius, ele não sai, dá condição ao Vinícius vai em campo aberto. O Otamendi tinha que ter pedido um táxi, né? Para conseguir chegar no Vinícius. E aí, na hora, diante do goleiro, e aquela calma que a gente dizia que o Vinícius iria adquirir com o passar do tempo, ele só virou o pé, deu só uma virada de pé para chapar no canto e fazer o 2-1. Matava o jogo, Benfica ia ter que virar para 3-2 e o Benfica até fez uma pressão aqui e ali, foi meio que na empurrança, mas não conseguiu nem empatar e o Real Madrid está classificado, tá? Agora a gente espera amanhã, na sexta-feira, o sorteio, a partir de 7h30 da manhã, a transmissão lá da TNT Sports. A gente espera o sorteio a partir amanhã e já sabemos que temos 50% de chance de ter outro Real Madrid e Manchester City. Desta vez com decisão do segundo jogo no Etihad Stadium, em Manchester, mas temos 50% de chance de termos um Real Madrid City. Por quê? Porque o sorteio do Real Madrid, e lembrando, esse sorteio das oitavas de final, ele é dirigido. Então o Real Madrid só tem 2 possibilidades de ser sorteado. Ou ele pega o Sporting de Portugal, iria retornar a Portugal, caso enfrente o Sporting, ou ele enfrenta o Manchester City. Só tem esses 2 tipos de possibilidades. Lembrando que nesse sorteio de sexta-feira a gente já conhece todo o caminho, tá? Todos os cruzamentos ali pra gente ir fazendo aquele exercício bacana, interessante de quem vai passando, que a gente erra direto, mas a gente dá pra realizar essa simulação. E aí eu queria falar do Vinícius Júnior, né? Tá muito claro que o Vinícius Júnior tá crescendo no momento certo da temporada. Vinícius Júnior, 5 jogos seguidos fazendo gols. 5 jogos seguidos fazendo gols. Isso só tinha acontecido uma vez na carreira dele, lá em 2022, se eu não estou enganado. 5 jogos seguidos fazendo gol. Nesse período, são 6 gols em 5 jogos. E ele crescendo e aparecendo no momento central da temporada, momento de definição de jogos pegados de campeonato espanhol, né? Real Madrid e Barcelona estão lá naquela troca. O Barcelona liderava 2 rodadas atrás, na rodada passada, 3 rodadas atrás o Barcelona liderava, 2 rodadas atrás o Real Madrid tomou a ponta, na rodada passada o Real Madrid perdeu para o Osasuna, o Barcelona venceu, retomou a ponta, então é momento chave de definição do Campeonato Espanhol. Real Madrid já deu adeus à Copa do Rei, mas e a Champions agora vai entrar no mês de março, nas oitavas de final, momento importante de definição e o crescimento do Vinícius Júnior. E um ponto interessante, com o gol marcado contra o Benfica, o Vinícius Júnior chegou a 38 jogos de mata-mata com 14 gols e 12 assistências, só em jogos de mata-mata. 38 jogos, 14 gols, 12 assistências. São números espetaculares. Só no momento de definição, no momento central do maior torneio de clubes do mundo, que mostra como o Vinícius Júnior tem uma história grande, extensa e importante na Champions League.
muitos gols em mata-mata, gols em 2 finais de Champions. São pouquíssimos jogadores que têm gols em 2 finais de Champions. Um gol do título, que naquele 1-0 sobre o Liverpool, o gol que matou completamente as possibilidades do Dortmund naquele 2-0 da final de 2024, e uma marca muito importante. Com o gol marcado ontem, o Vinícius Júnior passou a ser, e aqui estão os números do Flashscore, o Vinícius Júnior passou a ser o brasileiro com o maior número de gols em mata-mata de Champions. Esse quadro aqui que o Flashscore preparou, o Vinícius Júnior chegou a 14 gols apenas em mata-mata de Champions, e aí superou o Neymar, que tem 13 gols em mata-mata de Champions. O Kaká tem 11, aí depois vem o Firmino com 9, Rafinha com 8 e por aí vai. O Rafinha ainda está jogando e pode aumentar esses números. O Rodrigo também está jogando, ainda pode aumentar esses números, mas o Vinícius Júnior ultrapassou o Neymar e passa a ser agora o brasileiro com mais gols em mata-mata de Champions. Mostra que o Vinícius Júnior, queiram os haters do Vinícius Júnior, e muitos deles brasileiros, queiram eles ou não, o Vinícius Júnior é um dos jogadores mais importantes da história da Champions League. Ponto. Não cabe debate. Você pode odiar o Vinícius Júnior, você não pode não gostar, achar que o Vinícius Júnior é isso, é aquilo, mas o Vinícius Júnior é um dos jogadores mais importantes da história da Champions, e com a camisa do time mais vitorioso da história da Champions. Isso é um fato. E ele só tem 25 anos. E ele, pelo visto, ainda vai escrever muita coisa com a camisa do Real Madrid. É um ponto muito importante, é uma situação muito clara de quão decisivo e de quão importante é o Vinícius Júnior para a história do maior clube da história da Champions, para o maior clube da história do maior clube do mundo e para o maior torneio de clubes do mundo. Outro ponto é o Vinícius Júnior, que sofreu, que denunciou aqueles ataques lamentáveis de racismo no outro jogo. Dessa vez, não é só o gol, ele foi, para mim, o melhor em campo, apesar do Tchouaméni ter vencido o melhor em campo nas 2 partidas. Para mim, o Vinícius Júnior foi o melhor em campo nas 2 partidas. O Tchouaméni ontem jogou muito bem, tá? Tem um outro ponto que é o Vinícius Júnior. E lógico que a gente iria falar de toda a atmosfera do confronto contra o Benfica, que foi claramente impactada pela denúncia grave do Vinícius Júnior do jogo de terça-feira da outra semana, quando ele acusou o Prestiani de ofensas racistas. E lógico que o Vinícius Júnior foi um personagem central desse duelo, tanto pela postura de combater o racismo, quanto que ele fez em campo. Para mim, foi disparado o melhor em campo lá no jogo da Luz, no jogo de Lisboa, apesar de não ter sido premiado pela UEFA, né? O prêmio foi para o Tchouaméni. E ontem, o Vinícius Júnior, para mim, não é só o gol, ele jogou muito bem. Ele jogou muito bem ontem. O Tchouaméni, para mim, foi melhor ontem. O Tchouaméni ontem fez uma partida fantástica para segurar aquela força de meio campo do Benfica e ainda fez o gol de empate no momento central para o Real Madrid. Se o Real Madrid fica muito tempo atrás, o jogo poderia ter se transformado em outra coisa. Então, 2 minutos depois, estava lá o Tchouaméni para dar aquela chapada no canto esquerdo do Trubin e empatar o jogo. Então, para mim, ontem o Tchouaméni foi o melhor em campo, mas o Vinícius foi o segundo melhor em campo. E estava ali pertinho. Por quê? Porque todas as ações ofensivas do Real passaram pelos pés do Vinícius Júnior. E eu comentei isso várias vezes na transmissão lá na TNT Sport. O Real teve muito espaço para jogar pelo lado direito. Por quê? Porque o Benfica estava todo torto para defender o lado direito do Benfica, ou seja, para defender o Vinícius Júnior. E toda a bola fatiada da esquerda para a direita pegava o lado direito do Real livre. Ou o Valverde livre, ou o Arda Güler livre, ou o Arnold livre. Então isso é a influência do Vinícius Júnior. Então assim, o Vinícius Júnior ontem fez um jogo muito bom, começou ganhando os duelos contra o Dedić. No meio do primeiro tempo, o Dedić, o lateral direito do Benfica, ganhou
mais do que perdeu duelos pro Vini. Na reta final do primeiro tempo, o Vini já passou a ganhar mais duelos de novo, e no segundo tempo todo, o Vinícius Júnior levou o Dedit ao desespero, ganhando duelos, levando para cima e até fazer o segundo gol. Então, grande jogo do Vinícius Júnior, grande eliminatória do Vinícius Júnior, se tratando, considerando a análise apenas futebolística. Se você considerar a coragem do Vinícius em denunciar o racismo, cresce ainda mais a avaliação, mas se considerar bola, grande eliminatória do Vinícius Júnior, crescendo no momento central, e aí a importância do trabalho com o treinador. Claramente não deu match o trabalho do Vinícius Júnior com o Xabi Alonso, com o Arbeloa, que desde o início se colocou totalmente favorável e totalmente no intuito de abraçar o Vinícius Júnior. A resposta tá vindo aí, e o Vinícius Júnior, num jogo em que não tinha Bellingham, não tinha Rodrigo, não tinha Mbappé, o Vinícius Júnior foi o que se esperava dele. Foi a peça central do Real Madrid, foi a referência anímica e a referência técnica de um Real Madrid que está vivo nas oitavas de final da Champions, mas acho que está muito claro que se o Real Madrid quer ir longe nessa Champions, vai ter que melhorar, em especial no momento defensivo. Mas isso é tema para outro vídeo. Vamos analisar amanhã os confrontos de oitavas de final. Quero te ouvir. O que você acha? O que você pensa? Diz aqui embaixo nos comentários. Vamos trocar uma ideia. No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações. Vem no primeiro comentário fixado. Baixa o app do Flashscore, totalmente de graça para você. Flashscore vai te fazer ver futebol, de olhar futebol com outros olhos, com dados, estatísticas, acompanhamentos em tempo real. Tudo isso de graça no seu celular. Só baixar no primeiro comentário. Obrigado demais pela audiência. Um abraço. Tchau.